Olha, bem debaixo dos nossos pés existe todo o mundo que a gente nem vê. Uma rede de artérias, sabe? Feitas de concreto e aço, que cortam montanhas, mergulham fundo sobre os rios e se espalham como raízes debaixo das nossas maiores cidades. São os túneis. Mas como exatamente a engenharia consegue construir essas estruturas gigantescas debaixo da terra? É isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a grande questão é essa. Como é que se esculpe um caminho no meio da rocha sólida ou no leito de um rio? Não é só sair cavando, né? É uma dança super complexa com a geologia, com a pressão da água, com a própria gravidade. Vamos entender como a engenharia resolve esse quebra-cabeça. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa pelo desafio básico da escavação, depois vamos ver como se constrói a partir da superfície e conhecer os gigantes mecânicos que trabalham lá no subsolo. Aí a gente vai cruzar as fronteiras subaquáticas e, por fim, entender o impacto que essas artérias invisíveis têm na nossa vida. Vamos lá. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Por que construir um túnel? A resposta quase sempre envolve um obstáculo que não dá para contornar. Uma montanha, um braço de mar ou uma cidade tão cheia que não tem mais espaço nenhum na superfície. É uma solução de último recurso, mas que solução genial! E a partir dessa decisão, começa uma verdadeira investigação. Os engenheiros viram uma espécie de detetives do subsolo. Eles precisam saber de tudo. Qual o tipo de solo, é uma argila mole ou é rocha maciça, se tem água ali no meio do caminho, qual a profundidade certa e, claro, como é que se tira toneladas de terra sem parar a cidade inteira. Cada detalhezinho desses define a estratégia que vai ser usada. E no fim das contas, toda essa análise leva a, basicamente, 3 caminhos principais. O primeiro é o cut and cover, que é, na essência, cavar uma vala e depois tampar. O segundo é o túnel perfurado, para quando precisa ir bem fundo mesmo. E o terceiro é o túnel imerso, uma solução incrível para atravessar rios e baías. Vamos explorar cada um deles. Começando pelo mais intuitivo, o cut and cover. O nome já entrega tudo, cortar e cobrir. A lógica é bem simples, na verdade. Abre-se uma vala enorme na superfície, a estrutura do túnel é construída lá dentro e depois tudo é coberto de novo. É o método perfeito para túneis mais rasos, como os de muitas linhas de metrô que a gente conhece. Mas olha só que genial, tem 2 jeitos de fazer isso, como a imagem mostra. O método tradicional, de baixo para cima, faz com que a vala fique aberta um tempão. Só que o método de cima para baixo muda o jogo. Primeiro constroem suas paredes e a laje de cima, a tampa do túnel, ali no nível da rua, e só depois eles escavam por baixo. O resultado? O trânsito pode voltar a fluir lá em cima, enquanto a obra continua rolando no subsolo. Uma solução brilhante para cidades que não podem parar. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Mesmo com a solução mais inteligente, abrir uma vala gigantesca no meio da cidade sempre vai causar um transtorno enorme. É barulho, é poeira e atrapalha a vida de todo mundo. E é por isso que muitas vezes a única saída é ir mais fundo. Mas olha, não dá para subestimar o poder do cut and cover, não. Ele permite criar espaços subterrâneos gigantescos, como estações de metrô com vários andares. Um exemplo famoso é a estação Canary Wharf, em Londres. Pelo tamanho monumental, ela até ganhou o apelido de Catedral Subterrânea. Mas e quando simplesmente não dá para abrir uma vala na superfície? Como se atravessa uma montanha inteira, ou se constrói um metrô debaixo do centro histórico de uma cidade? Aí a resposta é uma só: ir para as profundezas. E é aqui que entram os túneis perfurados. E para essa tarefa, a engenharia criou um verdadeiro monstro de aço, a Tunnel Boring Machine, ou TBM. Mas não é para imaginar uma furadeira qualquer, não. Pensa numa fábrica, só que deitada, e que se move debaixo da terra. Lá na frente, uma cabeça giratória cheia de discos de aço tritura a rocha. Lá atrás, um sistema de esteiras vai tirando a terra escavada, enquanto braços robóticos instalam os anéis de concreto que formam as paredes do túnel. É um processo contínuo e todo automatizado. O grande lance aqui, claro, é a eficiência. As TBMs são incrivelmente rápidas, precisas, mas o superpoder delas também é uma fraqueza: o tamanho. Só para levar as peças de um bicho desses até o canteiro de obras e montar tudo lá no subsolo, isso por si só já é um projeto de engenharia monumental. E para ter uma noção do tamanho da coisa, bom, a imagem fala por si. A história das TBMs é uma corrida constante por diâmetros cada vez maiores. A recordista mundial, que foi usada em Hong Kong, tem a altura de um prédio de quase 6 andares. Dá para imaginar essa estrutura se movendo debaixo da terra? É simplesmente colossal. Para ser bem exato, 17,6 metros. Esse é o diâmetro recorde. É largura suficiente para caber várias pistas de uma rodovia e mais os acostamentos.
É um número que não só impressiona, mas que redefine o que é possível construir no mundo subterrâneo. Mas nem sempre se usa uma TBM. Em terrenos de rocha, existe uma técnica brilhante chamada Novo Método Austríaco de Tunelamento. A ideia é genial. Em vez de lutar contra a pressão da montanha, os engenheiros usam essa pressão a favor deles. Eles permitem uma deformação controlada da rocha e aplicam um suporte flexível, tipo concreto projetado. Isso cria um anel de carga natural, onde a própria montanha ajuda a estabilizar o túnel. É como convencer a montanha a se segurar sozinha. Agora vamos para a fronteira final, o ambiente mais hostil de todos, debaixo d'água. Construir sobre rios, baias e estreitos não é só cavar, é lutar contra a pressão imensa da água e garantir uma vedação absolutamente perfeita. Aqui, a engenharia tem duas soluções principais. A primeira é simplesmente ir mais fundo, usando uma TBM para perfurar bem abaixo do leito do rio, lá onde o solo é estável. A segunda, que é mais comum em águas rasas, é o método fascinante do túnel imerso. Pensa só, é como construir pedaços enormes do túnel em terra firme, sabe? Como se fossem blocos gigantes de Lego. Depois, eles são vedados, rebocados flutuando até o local, afundados com uma precisão incrível numa vala no fundo do rio e conectados um no outro, tudo isso debaixo d'água. E olha, a engenharia não para de sonhar, não. Qual o próximo passo? Talvez sejam os túneis flutuantes submersos. A ideia parece coisa de ficção científica. Um tubo suspenso no meio da água, ancorado no fundo do mar como se fosse uma ponte invertida. Nenhum foi construído ainda, mas o conceito mostra que a ambição para conquistar as profundezas não tem limite. Chegando ao fim da nossa jornada por esse mundo subterrâneo, fica bem claro que essas obras de engenharia são muito mais do que simples passagens. Elas formam uma infraestrutura invisível que molda o nosso mundo de maneiras muito profundas. É claro que toda essa complexidade tem um preço, e um preço altíssimo. Como o gráfico mostra, um único quilômetro de túnel pode custar centenas de milhões de euros. E esse valor não é só o aço e o concreto, não. É a tecnologia de ponta, a logística complexa e principalmente o gerenciamento dos riscos enormes de se trabalhar no subsolo. Mas, no fim, é um investimento que realmente transforma o mundo. Da simplicidade do cut and cover até os gigantes de aço que conquistam montanhas, cada túnel é uma vitória sobre um obstáculo geográfico. Eles são as artérias invisíveis que mantêm nossas cidades e nossa economia pulsando. E isso nos leva a uma reflexão final. A verdadeira medida do sucesso de um túnel é o quão pouco a gente pensa nele. Ele simplesmente funciona, levando a gente do ponto A ao B com segurança e eficiência. Talvez, da próxima vez que passarmos por um, vale a pena lembrar da incrível jornada de engenharia que existe bem ali, sobre os nossos pés.